Fala, galerinha! Tô de volta, mas ó, antes de iniciar qualquer coisa, qualquer assunto, gostaria de lançar uma pergunta para você e de ouvir a sua resposta como um comentário aqui, tá? A pergunta é a seguinte: o que está acontecendo com Fortaleza? Você pode me responder? Então comenta aqui e deixa a sua resposta em forma de comentário, beleza? Mas vamos lá, tô de volta para trazer muito mais informação, novidade e atualização do Tricolor de Aço para você, sempre pedindo para você chegar junto, formar uma parceria aqui com o Trico News, nos ajudar e fortalecer esse trabalho que é feito com carinho e com amor, tá? A forma de você fazer isso é, você já é inscrito no canal? Se não é, aproveita esse momento e gera aqui a sua inscrição para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. E não esquece, tá? Após se inscrever, deixar aqui a sua inscrição, ativa também o sininho das notificações. E aí, logo na sequência, já engaja logo com o teu like, tá? O like é o combustível que acelera e ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Dito isso, então, vamos para o vídeo, vamos para os destaques de hoje. Temos os destaques positivos e negativos. A começar pelo o que é que aconteceu com Fortaleza mais uma vez, né? Mais um jogo que a gente não saiu vitorioso, necessário era a vitória. Vamos falar bastante sobre esse jogo, sobre o resultado, como foi construído e tudo mais, tá? Falo também sobre destaques positivos e negativos do Fortaleza nessa partida e trago também a visão de arbitragem. Houve erros? Qual foi o erro e como foi esse erro? Conto para você todos esses detalhes e muito mais a partir de agora aqui no Trico News, só pedindo, novamente reforçando, para você fortalecer com o seu like. Deixa o like, porque o like agrega valores demais ao nosso trabalho. Vem comigo e deixa o like para fortalecer. Salve, salve, nação tricolor! Eu me chamo Alex Alves e sempre estou aqui no Trico News 1918 para trazer as últimas novidades e atualizações do Tricolor de Aço sempre para você. E começamos hoje com a tal pergunta sem resposta ainda, né? O que acontece com o Fortaleza nesta temporada? Um time que a gente entende que melhorou, que a gente vê essa melhora, que a gente vê uma evolução, mas não entendemos o que acontece, por que o Fortaleza não consegue sustentar um placar, sair na frente e assim conduzir o jogo até o final. A gente vê times e mais times que estão na mesma luta e na mesma briga que a gente conseguir esse feito. Vi um comentário de um cara do GE que concordo muito com ele. O Fortaleza se auto-sabota. Gente, parece que tem problemas psicológicos nos jogadores do Fortaleza, porque isso é uma auto-sabotagem. Como a gente consegue sair à frente do placar e leva uma virada com o primeiro gol bizarro. Bizarro, essa é a palavra que define o primeiro gol que o Fortaleza levou. E aí você leva 2 gols, uma sequência, tem que correr atrás do jogo inteiro. Consegue o empate com menos de 30 minutos do segundo tempo, mas não consegue sair à frente novamente do marcador. Mesmo criando oportunidade, mesmo tendo volume de ataque, mesmo tendo volume de jogo. Parece que realmente é uma autossabotagem dos jogadores do Fortaleza contra eles mesmos, né? Porque isso não dá para aceitar. É Moisés perdendo gol, Pierre e outros tantos. E afinal, o que está acontecendo? Essa pergunta eu não tenho uma resposta, mas eu gostaria muito de ouvir a sua. Porque a minha resposta talvez ela não seja a verdadeira, seja somente um comentário de mais um torcedor. E assim como o meu, eu gostaria também de ouvir o seu. Para mim é uma autossabotagem e não tem outra coisa. Gostaria que não fosse, que fosse diferente, que a gente conseguisse sair desse momento, né? Apesar disso, a gente tem que ver que o Fortaleza melhorou. E melhorou como assim, Alex? Cara, melhorou ao ponto de que nas últimas 4 partidas a gente não sabe o que é perder. É 1 vitória, 3 empates, mas não é o suficiente. Não é o que a gente precisa, né? Mesmo tendo vencido o Flamengo, tendo empatado com o Santos e também empatado o Clássico, empatado agora contra a equipe do Grêmio, mesmo isso, 6 pontos pra gente em 12 não é o resultado dos sonhos. É a metade dos pontos que a gente precisa conquistar. Mas claro, houve evolução. Claro, houve melhores, mas ainda não é o suficiente. Então, Fortaleza, precisamos de mais. Precisamos de muito mais. Vocês precisam de mais. Porque a gente tem que sair dessa situação, beleza? Essa é a pergunta, a indagação e os motivos ao qual a gente fica sem explicação, né? Mas aí, a gente terminou mais um jogo, 2-2 o placar contra o Grêmio. Foi uma partida que o Fortaleza até jogou bem, teve um grande domínio de jogo, mas, mais uma vez, esbarrou nas suas próprias dificuldades, nos seus próprios problemas e não saiu vitorioso. Esse era um jogo importantíssimo, tá? Daqui pra frente são 6 partidas onde o Fortaleza precisa vencer, no mínimo 4, para não correr nenhum risco. Mas estamos na luta, estamos na briga e eu acredito até o final e pergunto se você ainda acredita, pode comentar. Como eu sempre digo, tá? Eu como torcedor, isso palavra de torcedor, palavra do apaixonado Alex Alves. Enquanto houver 1% de chance, eu tenho 99% de fé. Isso é a visão torcedor. Claro, a visão comentarista de futebol é diferente. Muito difícil a situação do Fortaleza. Espero eu que ele consiga sair dessa situação, mas vejo que o momento cada vez se afunila mais e que o Fortaleza não consegue reagir da maneira que precisa, beleza? Mas vamos em frente, acreditando sempre que o Fortaleza tem dias melhores. Vamos embora? Agora eu quero falar sobre destaques positivos e negativos.
Adam Bareiro talvez seja o maior destaque dos últimos jogos do Fortaleza. Mais uma vez, o jogador contribuiu com um gol, né? Foi dele o primeiro gol do Fortaleza, uma jogada super esperta dele, dominando a bola e ali finalizando e finalizando bem. E conseguindo fazer o que os nossos atacantes não têm feito. Adam Bareiro realmente tem sido a solução do Fortaleza dos últimos dias e dos últimos jogos na questão quando se fala de ataque, de centroavante, de camisa 9. Realmente Bareiro tem sido um grande nome do Fortaleza nesse resto de temporada. Outro jogador que ontem também entrou bem, apesar de ter sido expulso no final da partida, muito por consequência de um lance que realmente teria que fazer aquilo, ou poderia correr o risco de levar o terceiro gol, e aí, como se diz, ficaria ainda pior, foi o Matheus Pereira. Fez o golaço, fez uma boa partida, mas no final pagou ali por ter sido expulso e o Fortaleza não vai poder contar com ele na próxima partida. Mas vejo ele como destaque super positivo dessa partida. Matheus Pereira, não só pelo gol, mas pelo volume de jogo que ele criou, pelas circunstâncias e jogadas, para mim, super bom. Jogador que contribui bastante e que vai fazer uma falta grande na próxima partida, Matheus Pereira. Destaques negativos. Para mim, apesar de vir evoluindo muito nos últimos jogos, o Breno Lopes foi um destaque negativo. Teve ali uma precipitação, um desejo demais, vontade excessiva e meio que irresponsabilidade. Pelo momento vivido pelo time, não dá para pensar em ato individualista. Dá para pensar no melhor possível para o grupo. E ali naquela jogada dele, que mataria a partida logo no início, né? Fortaleza fez um gol em 5 minutos e teve uma grande oportunidade antes de levar o primeiro gol. Quer dizer, antes dos 12 minutos, o Fortaleza teve a segunda oportunidade de gol claríssima, tá? Uma jogada iniciada pelo Eros Mancuso, onde claro, mérito total do Breno Lopes ter chegado à frente, ter ali desgarrado do jogador e ter conseguido chegar à linha de fundo. Mas ele tinha o nosso querido Bareiro, o Ada Bareiro, babando na frente do gol. Se ele rola a bola, o Bareiro bota para dentro com facilidade. Ele optou pela sua finalização e se deu muito mal, porque a finalização foi fraca, sem objetivo e que fez muita falta para o Fortaleza nessa partida, né? Então, para mim, um destaque negativo, não só por esse lance, mas por algumas outras tomadas de decisões do Breno, que falta muitas vezes um feeling de vamos ter mais paciência, vamos olhar mais para o parceiro, vamos jogar mais coletivamente e menos individual. Para mim, essa é a maneira de ver e vejo o Breno Lopes como um destaque negativo da partida. E claro, o goleiro Breno também se tornou um destaque negativo pelo fato e fator de ter entregado um gol banal, besta, né? Uma coisa que uma criança não faria aquilo, ter sido tão inocente, não ver o jogador que estava atrás dele soltar a bola, deixar o jogador pegar e chegar antes dele e ali levar o primeiro gol que desencadeou numa virada e problemas demais para o Fortaleza. Então, por mais que o Breno tenha tido e feito várias intervenções, não só nessa partida, mas em outras partidas, esse vacilo dele custou caro, custou para o Fortaleza 2 pontos, que poderia hoje a gente estar comemorando, já pensando na saída da zona de rebaixamento. Então, para mim, o Breno, goleiro, fica como destaque negativo dessa partida. Pergunto a você se você concorda nos 2 destaques positivos e nos 2 negativos para essa partida, ou se você pensa e vê outro jogador, pode opinar, pode comentar, é sempre bem-vindo o seu comentário, tá? Claro que, para encerrar o vídeo, eu não poderia deixar de criticar a arbitragem, né? Não é porque eu gosto de criticar, não é porque eu vejo a arbitragem, sou sempre como culpado de os resultados que não estão acontecendo para o Fortaleza, mas é porque eles não deixam a gente ajudar eles. Eles não deixam a gente elogiar uma partida sequer de nenhum árbitro brasileiro. E ontem, mais uma vez, a arbitragem tomou para si com um erro muito grotesco, tá? O lance deve estar rolando aí para você ver, onde o jogador do Grêmio, o Kahneman, né? Kahneman empurra grosseiramente, com um ato agressivo na minha visão, e na visão de muitos, tá? O jogador do Fortaleza. No caso, o jogador em questão era o zagueiro Gaston Ávila, que é quase que um murro, quase que uma porrada que o Gaston cai no chão, sai bolando e não há ninguém que veja ou reveja esse lance. Mais uma vez, a arbitragem sendo negativa e influenciando no resultado do jogo, porque pênalti seria, no mínimo, expulsão para o jogador do Grêmio, que foi uma agressão na minha visão, e aí o Fortaleza sairia à frente do placar e com certeza com um jogador a mais conseguiria a vitória, mais um passo para trás da arbitragem, né? E não foi só no jogo do Fortaleza, teve lances questionados também no jogo contra o Flamengo e Santos, que o Neymar saiu de campo irritado. Sabe que o Neymar é um ex-jogador em atividade, mas em si, ele tem lá suas razões e saiu pé com a arbitragem, reclamando muito no jogo do Fluminense com o Grêmio, no jogo do Corinthians com o time do Canal e outros tantos jogos da partida tiveram lances polêmicos e a arbitragem, mais uma vez, enfática, sempre errando e sempre prejudicando. E para mim, para minha insatisfação,
Para mim, a revolta erra contra o Fortaleza, sempre contra o Fortaleza. A gente não vê um erro favorável ao Fortaleza. Não vê que o juiz poderia marcar uma falta no goleiro Breno no lance do gol, poderia marcar um escanteio, uma coisa qualquer, que favorecesse o Fortaleza. Sei lá, a gente às vezes fala até uma bobagem, porque realmente é revoltante o quanto a arbitragem brasileira conduz de erro e é sempre contra o Fortaleza. Você concorda? Opina aqui e deixa nos comentários a sua opinião. Eu sou Alex Alves, aqui é Triconismo 1918, Fortaleza na veia e no ato. Eu acredito até o final. Se você acredita, se inscreve no canal e vem com a gente para muito mais.